E inaugurando o nosso segundo dia, ou fechando 20% dos nossos encontros aqui, 2 de 10, não é mesmo? Tenho certeza que nós não apenas teremos outros tantos encontros, mas nós também teremos muitas bênçãos a ser testemunhadas, a serem testemunhadas, assimiladas e transmitidas também nesses nossos 10 dias de oração. Enquanto a Renata estava orando, algo veio à minha mente, que eu não consigo dimensionar, não consigo mensurar, mas veio à minha mente o que acontece no céu e no coração das pessoas, quando uma igreja toda ora, por circunstâncias, por pessoas. A grande verdade é que nós não conseguimos dimensionar tudo isso, não é mesmo? A gente não tem a menor ideia do que está acontecendo no campo espiritual, a gente não tem a menor ideia. Mas eu fiquei pensando como é gostoso fazer parte desse movimento, não é mesmo? Como é gostoso saber que, de alguma forma, pessoas foram tocadas nesse momento pela oração que nós fizemos aqui. Talvez pessoas sentiram saudade da igreja, talvez pessoas sentiram saudade da família, da palavra de Deus, de um momento de oração, enfim. Obrigado, Tazi. Eu acho que esse é o grande negócio desses 10 dias que nós estamos passando juntos. A ideia de que nós estamos orando, não temos a menor ideia do que está acontecendo, mas na certeza de que Deus está atuando, certeza que Deus está fazendo. Quero destacar 2 aspectos da nossa leitura de hoje. O texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 21, é o texto que nós vamos tecer as considerações aqui dessa noite. Mas em uma primeira leitura, esse texto ele pode ser bastante triste. Principalmente se feita com uma leitura com lentes da atualidade. Porque o texto diz assim: ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono com o meu Pai, ou me sentei com o meu Pai no seu trono. Estar com o Senhor é um sonho de todos nós, sim ou não? A segunda parte desse texto, ou a maior parte desse texto, é uma parte que acalenta o nosso coração. Estar com Deus, sentar com Deus no seu trono, estar na presença do Pai, estar na presença do Filho, isso é maravilhoso, isso é incrível. No entanto, a primeira parte, ela parece ser bastante restritiva, não parece? Porque o direito de se assentar com o Pai no trono, de compartilhar das bênçãos da salvação, ou de partilhar, melhor dizendo, das bênçãos da salvação, é destinado a um grupo de pessoas, ao vencedor. Ao vencedor. E quando nós olhamos para a característica de vencedor, quem é o vencedor, figuras da atualidade entram na nossa cabeça. Porque o vencedor não faz parte da maioria, a minoria é vencedora. E você pode analisar qualquer indicador, você vai chegar à conclusão de que o vencedor é aquele que faz parte do menor número de pessoas. O vencedor no mercado de trabalho é aquele que talvez chegou no topo da carreira, não é a maioria. A maioria está na base. A minoria está lá em cima. Nos esportes, apenas um é o vencedor. A maioria daqueles que fazem, praticam ou disputam, não são os vencedores. São os perdedores. E quando nós olhamos para esse texto, parece que se de um lado nós temos a alegria de assentar com o Pai, com o Filho no trono, parece que do outro lado é tão difícil, porque esse privilégio é dado apenas ao vencedor. E como disse a vocês, parece que o vencedor ou os vencedores não fazem parte da maioria, fazem parte da minoria. Há um outro texto, e esse eu, como tenho feito desde ontem, né, que nós iniciamos lendo um texto da nossa revista, A Verdadeira Santificação é uma Obra Diária. Aqui nós fazemos mais uma alusão ao atleta, né, que todos os dias, constantemente, numa rotina de treinos. A verdadeira santificação é obra diária, contínua, enquanto durar a vida.
Aqueles que estão batalhando contra as tentações diárias, vencendo as próprias tendências, estou na página 10. Vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não fazem uma orgulhosa proclamação de santidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Porque no livro do Apocalipse nós vemos que os vencedores, eles também são chamados de santos. Em alguns momentos, principalmente no contexto das 7 cartas do início do livro do Apocalipse, nós vemos que os vencedores também são os santos. Aos santos ou aos vencedores, darei isso, darei aquele outro, darei isso, darei aquele outro. De tal forma que parece que há uma correspondência entre santidade e vencedor. Quem será o vencedor lá no final? Quem vai se assentar com o Pai no trono? Quem vai desfrutar da vitória? Aqueles que passaram por esse processo de santificação. E aí vem a grande pergunta: o que fazer hoje para colher a vitória amanhã? O que fazer no dia chamado hoje para experimentar da vitória que o Senhor tem reservado para os seus, para alguns, não sabemos quantos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. E hoje, como é uma semana, final de uma semana, eu quero trabalhar um tema bastante leve em termos de interpretação com vocês, e nada mais leve e tranquilo para nós lermos em uma sexta-feira do que uma parábola, né? Todos nós gostamos de parábolas. Parábolas são histórias, e quem aqui não gosta de ouvir uma boa história, não é verdade? Eu gosto bastante de ouvir como foi a sua história, como vocês se conheceram, como foi sua história de conversão, como vocês chegaram até aqui, você é da onde, você nasceu aqui, a gente gosta de histórias. Jesus também era assim. E não apenas, talvez gostava de ouvir, como as suas próprias perguntas indicam, mas falou várias das suas parábolas. E eu quero me ater a uma delas, extremamente conhecida, parábola das 10 virgens. Parábola essa que fala a respeito de santificação, de preparo para a volta de Jesus. Quero ler toda a sessão com vocês, do verso 1 até o verso 12. A palavra de Deus diz assim: então o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram, todas elas. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco do óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. E a gente encerra por aqui. Basicamente, eu quero dividir a minha fala em aspectos contextuais de casamento nos tempos de Cristo, para você entender o que está acontecendo aqui, e tirar algumas lições para a gente dessa parábola em termos de preparação para a volta de Jesus. Quando nós olhamos para essa parábola, ficou um pouquinho difícil nós entendermos o que está se passando de fato nela, se nós não entendermos contextos de casamento nos tempos de Cristo. Contextos de festas de casamento nos tempos de Cristo. Uma festa de casamento naquele tempo era dividida em 2 partes. Primeira parte, uma cerimônia religiosa que acontecia na casa dos pais da noiva. Como acontecia isso? O noivo e os seus amigos se distribuíam pelo caminho da casa do noivo, dos pais do noivo, até a casa dos pais da noiva, e durante todo o dia eles ficavam aguardando.
um outro grupo dos amigos do noivo ficavam com ele e o acompanhavam no contexto em que ele saía da sua casa e ia até a casa da noiva. Ali na casa da noiva era feita uma cerimônia religiosa muito simples, que consistia basicamente numa bênção sacerdotal, uma bênção que os pais proferiam sobre os noivos. E uma vez que os pais, eles abençoavam os noivos, agora então eles saíam da casa dos pais da noiva e iam para a casa dos pais do noivo. Casa essa que provavelmente seria a casa em que eles morariam, inclusive. Que eles partilhariam ali, enfim, a família é grande. Se você assiste aí alguma série, filme do Oriente Médio, você vai conseguir visualizar um pouquinho isso. Dessas casas grandes, da noiva chegando, é mais ou menos o que acontece hoje. A festa acontecia na casa dos pais do noivo. A cerimônia religiosa acontecia na casa dos pais da noiva. Geralmente, no final do dia, é que ocorria a procissão que saía da casa dos pais do noivo em direção à casa dos pais da noiva para a cerimônia religiosa, e já quando o dia já tinha terminado e era a parte escura, é que eles saíam da casa do pai da noiva e iam então para o local da festa. Com isso em mente, fica um pouco mais claro de entender o que é que está acontecendo aqui. Aparentemente, nesse relato de Cristo, o noivo já tinha saído, percorrido o caminho, ido até a cerimônia religiosa estava acontecendo. No entanto, parece que o pastor estava pregando muito naquela cerimônia de casamento e tinha alongado um pouco o programa. E agora, nesse período da cerimônia religiosa, até eles saírem para ir para a festa, é que o óleo de algumas delas acabou. E tanto é que quando elas voltam com o óleo, elas vão direto para a casa do pai do noivo, aonde está acontecendo a festa, o banquete. E é no banquete que elas não conseguem entrar. Porque era no banquete que de fato elas entrariam, não na cerimônia religiosa. Há ainda um outro contexto muito interessante no livro Parábolas de Jesus. Diz assim na página 406. Quando eu li isso, não tem muito tempo, eu fiquei fascinado, fiquei encantado de fato. Não sei se você já sabia dessa informação, mas para mim ela foi muito interessante ao estudar essa parábola. Diz assim: quando Cristo, sentado, contemplava o grupo que aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das 10 virgens, ilustrando pela experiência delas a da igreja que viveria justamente antes da segunda vinda. Então, existem duas informações muito importantes aqui no livro Parábolas de Jesus. A primeira delas, Cristo não contou uma história. Cristo narrou um fato que estava acontecendo diante dos seus olhos. Estava acontecendo algo assim, Jesus estava observando aquilo, e ao observar aquilo, ele traz lições, implicações, ele conta isso para os discípulos. E essa cena eu achei muito interessante, algo que de fato estava acontecendo. E a segunda delas tem a ver com uma informação que não apenas está aqui em Parábolas de Jesus, mas no texto está assim também. Porque a segunda informação importante é que aquilo que Jesus ele fala na parábola, as lições da parábola, tem a ver não com o tempo dos discípulos, tem a ver não com o tempo da reforma, tem a ver não com o momento dos nossos pioneiros. Tem a ver com aquilo que aconteceria com a igreja que viveria no mundo antes da volta de Jesus. Eu e você. Esse texto não é para os discípulos. Esse texto é para mim e para você. As lições estão para mim e para você. E isso fica ainda mais claro quando nós olhamos o local em que essa história se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus é aquele que mais registrou parábolas de Jesus. 10 parábolas Mateus registra. Todas essas parábolas do reino. Senhor Jesus comparando o reino a alguma coisa. E nessa parábola, ele fala assim, então, começa com então o reino dos céus, e ele começa a discorrer essa parábola.
Quando Jesus começa com então, ele liga aquilo que ele vai falar com aquilo que ele já falou. E o que é que Jesus falou? Jesus falou Mateus capítulo 24, o sermão profético, dos sinais da volta de Jesus, daquilo que aconteceria no mundo um pouco antes da volta de Jesus. Então existe aqui mais um elemento, mais um fator comprobatório de que a parábola das 10 virgens é para a gente. É para aqueles que estarão vivendo o mundo pré-volta de Jesus. Aqueles que vivenciariam, falando em uma época de Cristo, ou que estão vivenciando, falando em nossos tempos, tudo o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, de sinais da volta de Jesus, de peste, de fome, de guerra, de nação contra nação, do amor de quase todos se esfriando, de chuva de estrela, de escurecimento de sol, de lua, é disso. É exatamente por isso que Jesus começa com então, ligando essa parábola aos sinais da volta de Jesus descritos em Mateus capítulo 24. Com isso em mente, nós olhamos para a parábola. Uma parábola que é muito fácil nós entendermos, né? Jesus é o noivo, a noiva é a igreja, o Espírito Santo representado pelo azeite e a lâmpada representado pela luz da palavra de Deus. E aí fica muito fácil nós entendermos. Jesus ele sai para se encontrar com a sua noiva, com a sua igreja, mas em algum momento falta a provisão de preparo para algumas pessoas. E essas pessoas ficam de fora do banquete. O que Jesus está querendo dizer aqui para cada um de nós é que haveriam pessoas na igreja que por falta de preparo ficariam de fora no contexto da volta de Jesus. É muito simples. É muito simples. Talvez com isso nós já poderíamos até mesmo ir embora, né? Mas eu quero tecer alguns breves comentários aqui. Já que hoje a nossa temática foi santificação, preparo para a volta de Jesus. Algumas ideias e algumas lições que essa parábola me mostra. Primeira delas me mostra que aquilo que nós somos de maneira exterior não quer dizer quase nada quando o assunto é preparo para a volta de Jesus. Essa é a primeira coisa. Porque das 10, sendo que 5 ficaram fora e 5 entraram, todas elas eram iguais. Todas elas tinham a mesma aparência. Todas elas tinham a mesma roupa. Todas elas tinham a mesma lâmpada. Todas elas, em um primeiro momento, tinham o mesmo azeite. A questão de preparo para a volta de Jesus é muito mais interna do que externa. Mesmo que muitas vezes a nossa tendência seja medir a religiosidade, principalmente dos outros, pelo comportamento. E muitas vezes nós temos a tendência de medir a espiritualidade das pessoas com base no nosso comportamento. Jesus ele nos mostra que todas essas mulheres eram exatamente iguais. Exatamente iguais. E é muito interessante quando nós olhamos isso em um contexto de igreja, não é mesmo? Porque nós estamos olhando todos aqui. Eu estou olhando todos aqui. A minha visão é privilegiada. Talvez você só esteja enxergando nuca. Eu estou olhando para o rosto de vocês. Essa parábola me mostra que eu não tenho autorização do céu para olhar para você e falar assim, olha, pelo jeito que você está, pelo seu corte de cabelo, pela roupa que você está vestindo, você está preparado para a volta de Jesus. Eu não posso falar isso. Porque de forma exterior, todas essas mulheres eram iguais. Iguais. Não é aquilo que nós vemos em termos de aparência que define preparo para a volta de Jesus. Não é isso. Todas elas, de maneira externa, eram iguais. A segunda coisa que eu olho para essa parábola, e essa segunda ideia, ela foi um embate que me acompanhou desde sempre. Porque você deve ter escutado essa parábola desde que você tem contato com a Bíblia, sim ou não? E eu escuto essa parábola desde que eu me entendo por gente. Sei lá quantas vezes eu já escutei essa parábola sendo lida, pregada, ou citada, ou mencionada em púlpitos, em estudos, sei lá. E uma coisa que não passava, que não saía da minha mente, que eu não conseguia entender, mas por que elas não dividiram com as amigas? Como elas são egoístas! Por que elas não dividem? Se elas têm um pouco, cede um pouco para a amiguinha, dá um pouco para ela. E aí vocês vão equilibrando as luzes aí e tudo mais. E não entrava na minha cabeça.
Para mim, as que entraram como egoístas. Como é que pode não ter dividido com as amigas? Quando nós entendemos o contexto que essa história está inserida, nós entendemos exatamente por que elas não dividiram. Elas não dividiram porque azeite se divide, mas preparo para a volta de Jesus não. Azeite se divide, dinheiro se divide, roupa se divide, comida se divide, mas santificação não. E eu falo isso, meu coração aperta, porque eu posso buscar tanto a Deus sozinho intensamente. Mas se a minha esposa, se a minha filha não quiserem, eu não posso fazer absolutamente nada por elas. Nada. Nada. Nós não temos aqui um santificômetro. Uma régua que mede santidade, santificação, não tem isso. Mas se nós tivéssemos algum índice assim, um santifilímetro, eu poderia ter lotado a minha capacidade. É impossível dividir isso com as pessoas que eu mais amo. É impossível. Isso parece ser trágico, não? Principalmente pensando em contextos em que pessoas muito próximas, como nessa parábola, algumas entrarão e outras ficarão de fora. Essa história me mostra que, por mais que a vida seja prazerosa em comunidade, por mais que, como algumas semanas atrás eu falei desse mesmo lugar, nós fomos criados para viver em grupo. O preparo para a volta de Jesus é como o seu cartão de crédito, de uso exclusivo, individual e intransferível. É isso que está escrito lá atrás. Intransferível. O preparo é eu e Deus. Somos eu e Deus. Aquelas mulheres que não entraram, chamadas virgens nécias, elas não são hipócritas. Essa não é uma história que fala de fakes espirituais. Essa não é uma história que fala a respeito de pessoas, como em outras, por exemplo, que têm a aparência de uma coisa, mas são outra. Não, não é desse, entre muitas aspas, eu não gosto de falar isso, mas desse tipo de pessoa. Não é isso. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que simplesmente não se renderam de forma completa à atuação do Espírito Santo. Eram pessoas que estavam exatamente no mesmo local, fazendo exatamente a mesma coisa que aquelas que entraram. Vamos ser bem igrejeiro aqui? Eram pessoas que estavam na igreja com você, que estavam cantando com você, que estavam no ministério com você, que estavam na atividade que você realiza junto com você, que estavam juntos, que faziam parte do mesmo grupo, que estavam no mesmo propósito, iluminando o caminho para a vinda do noivo, para as bodas do noivo e da noiva. Mas são pessoas que não se renderam completamente à ação do Espírito Santo. Pessoas que eram quase. Pessoas que eram quase. E essa palavra, quase, eu acredito que no momento da volta de Jesus, vai ser a mais triste proferida dos lábios daqueles que não entrarão nas bodas do Cordeiro. Pior do que uma pessoa que profanou, que foi inimiga do Evangelho, inimiga do cristianismo. Pior do que isso, é alguém que quase foi salvo. Que quase foi salvo. Que teve uma vida quase totalmente dedicada ao Senhor. Quase completamente nas mãos do Senhor. Que situação triste. Que momento miserável da vida de alguém quase totalmente do Senhor é totalmente perdido. É isso que essa história me mostra. Eu gosto de ouvir e assistir podcasts, documentários que falam a respeito de avião e principalmente de desastres aéreos. Nessa semana eu escutei alguns, mas especificamente um que me chamou muito a atenção. A queda do voo da Chapecoense, a 14 quilômetros da cabeceira do avião. 14 quilômetros. Isso não é quase nada. Em aviação, quase nada.
Eu não consigo, mas o Douglas, o Paulinho, o Fábio conseguem fazer isso correndo 14 quilômetros. Quase nem transpiram para isso. 14 quilômetros. Quase nada. 14 quilômetros. Quase um time todo de futebol morreu. Quase chegaram. Quase chegaram. Essa é uma história que nós temos alguns outros paralelos em termos de metáfora ou de parábola na Bíblia. São pessoas como Mateus capítulo 13, verso 5, falam na parábola do semeador. Pessoas que, como solo pedregoso, viviam uma religião superficial, talvez centrada apenas em emoções. Nós lemos isso na revista de hoje, santificação não tem a ver com emoção, mas viviam sem um compromisso com Cristo. Mateus capítulo 22, versos 11 a 14, pessoas que negaram ter a veste nupcial, negaram ter traços de caráter de Cristo, preferindo a sua própria ruína. Talvez uma das histórias mais tristes da Bíblia, a história de Lucas capítulo 15, do irmão mais velho da parábola, que estava dentro de casa e não participou do banquete. Que história triste, que história triste. O que é que nós podemos aprender, irmãos, com essa parábola para nós encerrarmos? A primeira coisa, a falta de provisão para a volta de Cristo, infelizmente, será imperdoável. Imperdoável. Hoje, todo e qualquer tipo de pecado pode ser perdoado, absolutamente todo pecado. No momento da volta de Cristo. A falta de preparo hoje para a volta de Jesus será imperdoável. Será imperdoável. Algo que me chama muita atenção é que o noivo, ele foi, diz a parábola, na parte mais escura da noite, à meia-noite. Essa é a hora que o noivo vem, essa é a hora que o noivo virá. A hora mais tenebrosa da história do mundo, e basta você ligar a televisão, basta você acessar um site e você vê que parece que é esse momento que nós estamos vivendo, não é mesmo? Situações de violência, de imoralidade, de tantas coisas. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Essa parábola nos mostra, irmãos, que o noivo está vindo. O noivo está vindo. Jesus está voltando. E nós precisamos olhar para isso com sinceridade, com seriedade. Não vos conheço, talvez seja uma das palavras mais duras do Evangelho. Não vos conheço. Não vos conheço. E essas são palavras que serão proferidas por Cristo a pessoas que durante toda a vida o rejeitaram. Rejeitaram um relacionamento transformador, rejeitaram a ação do Espírito em sua vida, rejeitaram ser transformadas por Deus, rejeitaram tanta coisa. Pode parecer um pouco duro o que eu estou falando para vocês, mas entendam uma coisa. Santificação não é algo apenas que o Senhor exige, é algo que Ele oferece a cada um de nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Santificação não é uma exigência apenas do Senhor. É um presente que Ele quer dar a cada um de nós. É a graça que Ele quer dar a cada um de nós. Santificação é isso. Não é alguma coisa apenas que o Senhor exige, mas é algo que Ele oferece. Não tem a ver com coisas que nós fazemos, tem a ver com a nossa rendição completa à obra do Espírito Santo na nossa vida. A se permitir estar completamente aberto à disposição, à atuação do Espírito Santo, é isso. É não fechar nenhum cômodo da nossa vida, nenhuma porta da nossa vida, nenhum aspecto da nossa vida para a atuação do Senhor. Mas é permitir que Ele entre em todo e em cada local da nossa vida. É disso que nós estamos falando. Eu encerro com uma história trágica e cômica que nós passamos, eu, a Aline e mais um casal de amigos, em uma Copa do Mundo, de algum tempo atrás. Nós fomos visitar uma família. Era um sábado à tarde.
nesse sábado havia um jogo da seleção. E nós saímos juntos com o casal que era diretor do lar e família da igreja para visitar algumas famílias da igreja. E nós tínhamos em mente visitar algumas pessoas, mas era uma visita surpresa. E geralmente surpresa. Geralmente não, pode ser que surpresa não dê muito certo. Nós chegamos na casa dessa família e a gente bateu na porta, ninguém atendeu. Mas era uma combinação de casas, de apartamentos, enfim, que um familiar morava próximo, sim, de frente. E quando nós estávamos indo quase embora, esse familiar falou para o casal da igreja: "Ô, o pastor está aí!" E abriu a porta para a gente. Falou: "Pode subir, pastor." E a gente subiu. Quando nós chegamos na porta, o esposo abriu a porta da casa assim, e colocou a cabeça na porta e falou assim: "E aí, pastor, tudo bem?" "Tudo bem. Você está precisando de alguma coisa?" Eu falei: "Sim, visitar vocês." E aí ele ficou naquele impasse, era mais ou menos umas 3:30 da tarde. E quando nós abrimos a porta, nós fomos recepcionados com toda a família e o cachorrinho vestidos de verde e amarelo. Um cheiro de pipoca tomava conta da casa. Bebidas em cima da mesa. Prontos para esperar a nossa visita, obviamente. Obviamente. Talvez aquela foi uma das visitas mais longas que eu já fiz na minha vida. Eu li um monte de texto da Bíblia, pedi foto de casamento, de batismo, de tudo. E a gente saiu de lá no pôr do sol. No pôr do sol. Em uma combinação cômica e trágica. Cômica pelo contexto todo, porque a vergonha não foi nossa, obviamente. Mas trágica por um aspecto, irmãos. Como que eu posso falar de preparo para a volta de Jesus de alguém que não consegue ficar um sábado sem assistir o jogo de uma seleção ruim como aquela? Nem se fosse boa. Como algo tão pequeno pode ser maior do que o compromisso com o Senhor? Como? Sabe por que essas mulheres que não entraram no banquete, elas são chamadas de tolas? São chamadas de nécias? Porque me perdoem a expressão forte, mas o pecado é a maior burrice da humanidade. Não existe nada mais burro do que o pecado. Porque o pecado é o convite para você trocar o transitório pelo eterno. Que sentido faz isso? Que sentido faz eu transgredir um mandamento, romper a minha aliança do Senhor e trocar 90 minutos de futebol por a eternidade? Que sentido isso faz? Que sentido isso faz? Que sentido faz eu ter alguns instantes de prazer em detrimento de uma eternidade? Que sentido faz? Que sentido faz umas poucas migalhas de dinheiro maldito aqui na terra, em detrimento de ruas de ouro, de portais de ouro, de ruas de tesouros? Que sentido faz? Se eu coloco isso em uma planilha, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Se eu coloco isso tirando da Bíblia, colocando em cálculo matemático, não faz sentido algum. Se não faz sentido em um contexto fora da igreja, não faz sentido aqui dentro. Não faz sentido eu vir à igreja em uma sexta-feira à noite, de trabalho durante a semana inteira, e você está cansado, e você vai chegar em casa e vai dormir, amanhã cedo você vai estar aqui, domingo e segunda e terça, sábado que vem eu vou passar 10 horas aqui na igreja. Olha quanto esforço, para não se render completamente ao Espírito e ficar fora do reino de Deus. Que sentido faz isso? Que sentido isso faz?
Não faz sentido nenhum. É por isso que essas mulheres foram chamadas de tolas. Foram chamadas de tolas porque viveram uma vida quase, e o final da sua vida foi como toda a sua vida então. Se elas quase foram do Senhor durante toda a sua vida, elas também quase entraram no banquete. Qual o problema? O problema é que se durante toda a sua vida elas quase foram do Senhor, em nenhum momento elas foram totalmente do Senhor. Elas também não entraram no banquete, mesmo tendo vivido uma vida tão perto. Irmãos, eu quero falar para você que está aqui na igreja, que vem aqui na igreja, não viva uma vida de tolo, não viva uma vida de tola, não se permita viver uma vida de quase rendido ao Senhor, de quase rendido ao seu Espírito, de quase totalmente do Senhor. Não faz sentido algum isso. Não faz sentido. Ou seja do Senhor, e olha que maluquice o que aparentemente eu vou te dizer, mas é isso. Ou seja do Senhor, ou não seja. Ou seja totalmente do Senhor, ou não seja. Mas não viva aqui, no meio a meio, no quase, como essas mulheres viveram. Quase salvo é a condição mais triste de pessoas no momento da volta de Cristo Jesus. E é por isso que nessa noite eu quero convidar você não a buscar santidade, mas a receber santidade. Porque santificação não é algo que você faz, é algo que você aceita que o Senhor faça na sua vida. É rendição ao Senhor, é se abrir ao Senhor, é se permitir que o Senhor faça a obra na sua vida. A Vivian vai cantar mais uma música para a gente agora. Eu quero convidar você a clamar por isso, a falar: Senhor, eu recebo. O Senhor sabe qual é o aspecto, o Senhor sabe aonde eu sou e porque eu sou quase do Senhor. Entregue isso a Deus nessa noite e saia daqui com a certeza de que você é do Senhor e completamente dele. Deus te abençoe. Posso chorar, não consigo mais guardar. Será que a minha alegria virá de manhã? E de manhã teu calor vem me envolver. Ainda assim me sinto sozinha, Senhor. Promessas quebradas, mentiras, ilusões, pecados me envergonham. Manchado está meu coração, ó Pai. Como eu posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, ó Pai. Não dá mais pra respirar. Agora é tempo de recomeçar.
mais quero, ó Pai, é recomeçar. Amém. Somos chamados para proclamar o breve retorno de Jesus, para a solução ou como solução de toda dor e sofrimento. Mas hoje nós devemos parar um pouco e pensar se antes de proclamarmos ao mundo, breve Jesus voltará, não devemos avisar a nós mesmos a respeito dessa verdade. A vitória será para todos. A vitória só acontece em Cristo. Só acontece em Cristo. E é por isso que eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e orarmos ao Pai, pedindo que a vitória seja uma realidade na nossa vida. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o Teu nome pela promessa, pela esperança do breve retorno do nosso Salvador Cristo Jesus. Muito obrigado porque a cada um de nós o Senhor confia a tarefa de proclamar que logo o nosso Salvador virá para nos buscar. Nós não queremos apenas proclamar que o Senhor breve virá, nós queremos viver uma vida coesa com a nossa proclamação, que se harmonize com o nosso brado, com o nosso hino, com a nossa declaração de missão, de que o Senhor muito em breve voltará para nos buscar. Ó Pai, por favor, que a santidade que o Senhor oferece seja assimilada por cada um de nós, que a atuação do Teu Espírito seja completa e irrestrita na vida de cada um dos Teus filhos, que o preparo para a volta de Cristo seja a nossa maior meta, a nossa maior ocupação, e que a eternidade seja o destino da nossa família, da nossa comunidade. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e o fazemos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe. Amanhã o nosso encontro é de manhã, mas não vá para casa sem jantar com a gente, sem lanchar com a gente. Há um lanche preparado para você ali embaixo, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã.